Eu quero cumprimentar a todos os meus estimadíssimos irmãos e amigos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus caríssimos irmãos e amigos e internautas, eu vou trazer uma mensagem, melhor dizendo, vou deixar uma mensagem para vocês, vou transmitir uma mensagem para vocês. Mensagem esta vinda do coração de Deus para os vossos corações. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus, um no Veterotestamento, no capítulo 52 do livro do profeta messiânico, isto é, o profeta Isaías, no capítulo 52 e o versículo 14, que diz assim: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser um ser humano. Agora vou ler o outro versículo no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, e o versículo de número 9, que diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das suas almas. Vou ler de novo. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Meus caríssimos amigos, quando o profeta Isaías, neste capítulo 52 e no versículo 14, em que eu fiz leitura, ali o Espírito Santo expressa através do profeta Isaías algo que ocorreu depois de muitos anos, pois o profeta Isaías, quando ele profetizou, foi cerca mais ou menos de 720 anos antes de Cristo. Notem bem, em torno de 720 anos antes de Cristo. E ele, aqui este versículo 14 fala-nos, assim como houve muitos que ficaram pasmados ao contemplar o Senhor quando estava indo para o madeiro, ao contemplarem o Senhor sendo crucificado e ao contemplarem o Senhor na cruz, pendurado naquele rude madeiro. Ele estava tão desfigurado que o Espírito Santo expressa-se através do profeta Isaías, dizendo que olhando alguém para ele, não parecia ser um ser humano. Tão tamanha era o sofrimento que o Senhor suportou, passou, enfrentou, ficou totalmente desfigurado. Aleluia! O seu rosto cheio de hematomas, a sua fronte cheia de hematomas, cheia de perfurações, os seus lombos dilacerados, com as chicotadas,
o seu tecido muscular todo lanhado, vertendo sangue todo o seu corpo, a sua face. E Jesus começou a verter o seu precioso sangue, foi lá no jardim do Getsêmani. Quando ele estava em oração ali com os seus discípulos, ele passou a sentir uma angústia tão grande. Uma angústia invadiu a alma do Salvador. Aleluia! Os seus vasos capilares, naquele momento houve uma mistura, rompeu-se as glândulas sudoríparas e houve uma mistura de líquido, e o Senhor suou gotas de sangue, grandes gotas de sangue, o Senhor suou ali no jardim do Getsêmani. Começou ali o Senhor a verter o seu sangue, a derramar o seu sangue. Aleluia! Depois foi conduzido para o Sinédrio, lá foi humilhado, julgado, enfrentou ali falsos testemunhos, foi conduzido para o Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, sendo fustigado, maltratado, ultrajado, vilipendiado terrivelmente pelos algozes, pelos carrascos, pelos verdugos que fustigaram os lombos do Salvador com aqueles azorragues. Tão tamanho foi o flagelo que o Senhor enfrentou, que ele ficou desfigurado. O profeta já havia profetizado, o Espírito Santo já havia relatado isso aqui através do profeta. Que as pessoas olhando para ele não parecia ser um ser humano, mas ele se submeteu a tudo isso, meus queridos. Foi para me salvar e foi para te salvar. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Foi para morrer no meu e no teu lugar, para me dar a salvação para mim e para você. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Aceitei o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Tomei a cruz e estou seguindo o Senhor. E a minha pergunta para você: e você tem feito isso? Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia! Mas o apóstolo Pedro, no ano 65, mais ou menos, já da nossa era cristã, Isaías falou 720 anos mais ou menos antes de Cristo, e já Pedro fala aqui na sua epístola por volta do ano 65, já da nossa era cristã, já da nova aliança. Pedro diz que as nossas almas são salvas por Ele, por Jesus. Aleluia! As nossas almas são salvas por Jesus. Foi Ele que suportou toda a humilhação ali no Calvário para dar a salvação perfeita para mim e para você. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Aleluia! Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia! Pedro escreve nesta carta
para os irmãos, para incentivar os irmãos a não abdicarem da sua fé, mas para que se fortalecessem dia após dia. Louvado seja o nome precioso do Senhor, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Jesus passou por todos esses flagelos que os profetas profetizaram. Isaías profetizou, Davi nos Salmos também profetizou, outros profetizaram, e Jesus veio e passou, enfrentou todos esses flagelos, mas não abdicou, porque ele amou-me desde antes da fundação do mundo, isto é, o Pai me amou em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor, a salvação das vossas almas. Perseverem. Você que já creu, que já aceitou, tomou a cruz e está seguindo a Jesus, persevere. Ainda que venham os revés desta vida, ainda que o mar muitas vezes se apresente revolto, encapelado, mas não desista, vá em frente. Jesus é o comandante. Aleluia, bendito seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, a salvação preciosa e gloriosa só reside na pessoa de Jesus. E todos têm acesso a esta oportunidade de serem salvos através da fé salvífica, através da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Creia em Jesus, tome a cruz e siga-o. Aleluia! Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Queridos, eu vou arrematar aqui esta mensagem, mas dizendo para você, dando-lhe um conselho. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, faça isso hoje, agora. Ele passou por todas as agruras na cruz do Calvário, foi para te dar a salvação, foi para me dar a salvação. Eu já aceitei, sigo ao Senhor há muitos anos e sou mais do que feliz e abençoado servindo ao Senhor. Sei de onde vim, aonde estou e sei para onde vou. Aleluia. Aceite Jesus como teu Salvador. Aleluia. Quero orar por você, meu querido amigo, e eu arremato aqui com esta oração. Bendito, eterno e soberano Deus, Pai celestial que estás nos céus. Pai Santo, o Senhor enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Jesus veio, sofreu, padeceu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à tua mão direita, Pai, e intercede por nós. Pai, te sou grato por isto e peço que estas pessoas que vão fazer uma decisão agora, eu peço que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, Pai. É o que eu lhe peço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.